Olá, eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi que a gente veio parar aqui em Portugal. Então a gente vai contar um pouquinho do processo todo. Fiquem aqui para saber como é que foi isso. Põe vinheta que a gente não tem vinheta. Eu acho que pra mim começou essa vontade de morar fora desde que eu fiz o intercâmbio, que eu tive a oportunidade pela minha faculdade, lá em 2012. E eu fui pra Londres e pude conhecer alguns lugares da Europa e achei muito legal, achei legal a troca de cultura e a qualidade de vida, que aqui é melhor. E ficou já essa sementinha plantada, essa vontade. Voltei, contei pro Lucas, a gente já tava junto bem antes disso, na verdade. E o Lucas ainda não tinha saído, foi sair depois do país bem mais tarde. Mas foi só pra viagem, eu nunca tinha morado fora antes de ir agora. Desse último ano. Eu morei bem pouquinho também, foi Sim. um intercâmbio bem curto. Mas foi suficiente pra gente ficar interessado em pelo menos tentar e, ver se era possível, como que tinha que fazer e como que seria a experiência. A gente começou a dar umas pesquisadinhas, primeiro mais por diversão, assim, vendo canais de pessoas que já moravam fora, em vários países e tal, que a gente acompanhava às vezes até por outros motivos, mas que coincidentemente eles moravam em outros lugares e a gente, interessante. Nessa época eu estava trabalhando, o Lucas também, só que ao mesmo tempo ele fazia faculdade. Isso. Então Tava fazendo estágio e faculdade. Então a gente tinha noção que era melhor ele acabar a faculdade, talvez até acumular um pouquinho mais de experiência pra depois a gente ir pra fora. O que demorou um pouquinho. E nesse meio tempo, o que você faz? Pesquisa e guarda dinheiro. Exatamente, foi muito importante e a gente tava guardando dinheiro porque, afinal de contas, se não desse certo da gente ir para outro país, qualquer que seja, a gente ainda ia precisar do dinheiro pra morar no Brasil mesmo. Então não ia ser perdido, a gente aproveitou pra ir guardando um pouquinho de dinheiro. A gente aproveitou a oportunidade de que nós morávamos com nossos pais ainda. Não queríamos morar junto ainda porque, como eu falei, o Lucas passava o dia inteiro fora de casa, não fazia sentido. E como nossos pais estavam tranquilos de ter a gente junto, era uma boa oportunidade pra gente economizar. Por sorte, a gente podia ficar lá folgando mais um pouco até dar tudo certo. Então, essa já é uma primeira dica se você quer ir pra fora. Guarde dinheiro, seja qualquer que seja o método que você vá fazer pra morar fora, você vai precisar dele. Vai ser importante. E se tudo der errado, você usa pra sua vida no Brasil, que também é sempre bom. Se tudo der errado, não, né? Mas se tudo da imigração der errado... Lógico. Se tudo der errado. Não! Cai um meteoro no planeta Terra. Você vai lá no banco, saca seu dinheiro. Nesse meio tempo também alguns amigos começaram a ir pra fora, então a gente começou a observar as oportunidades e as ideias e os lugares. E eles começaram a fazer propaganda. Assim, vem, que é da hora, não sei o que, é legal. Mais uma tentação. E a gente foi pesquisando e vendo quais seriam os meios legais de fazer isso. Os meios que Dentro seguem a da lei, lei. e não os meios... legal. Tem muita gente que vem, seja pra Portugal ou pra outros países, ou vai pra outros países de forma mais ilegal, só com visto de turismo. A gente não recomenda, não achamos que é o jeito legal de fazer. E pelo menos pra gente, a gente decidiu que se fosse pra fazer desse jeito, a gente não ia fazer, porque a gente não queria fazer. Eu acho que sim, você é um estrangeiro, você, não é seu lugar já ali seu, né? Você é um elemento novo no outro país. E você começar a fazer isso errado, fora das leis, sei lá. Acho que fica muito, muito complicado pra você mesmo. Acho que tudo que você vai fazer tem uma dificuldade, vai ter mais dificuldade por causa disso. E eu sei que tem gente que faz e dá certo e depois regulariza tudo e fica tudo bem e tal. Mas a gente não queria essa abordagem. Então a gente descobriu, fazendo várias pesquisas, vendo esses casos e tal, quais eram os melhores métodos pra vir de forma legal. Acho que o mais fácil, digamos assim, seria pra trabalho e estudo, né? Ou estudo, na verdade, porque dá pra você fazer os dois ou só um deles. Se você tiver uma proposta de trabalho no país que você quer ir, ou se você tiver uma faculdade, um curso que você pode fazer lá, são acho que as duas formas mais fáceis de conseguir um visto de duração maior. Na verdade, acho que o mais fácil mesmo é o de estudante, porque você conseguindo, se você for aceita na faculdade, que nem sempre é tão fácil, mas tem muitas, então provavelmente você consegue algumas até, tipo aqui em Portugal parece que eles usam o Enem pra entrada, então não sabia. Sim,
tem uns acordos Brasil e Portugal, né? Mas você conseguindo entrar na faculdade, que não é um vestibular, são processos diferentes, né, do que tem no Brasil, e tendo dinheiro, aí essa é a dificuldade desse método, porque é caro você estudar fora. E fora do Brasil, a maior parte dos cursos de faculdade são pagos. Eu não sei, eu não pesquisei de muitos países, mas a maior parte dos que a gente vê são pagos, sim. E são mais caros para estrangeiros. Isso é normal acontecer também, porque afinal de contas você não paga imposto naquele país e... enfim. Então, esse seria, tipo, mais fácil de entrar, mas tem essa dificuldade da grana, que não é pouca. E daí você tem que fazer o curso da faculdade e normalmente quando você está cursando, o seu visto permite que você trabalhe por um período de horas reduzido, então fica um pouco mais difícil de ganhar dinheiro lá também. Então eu diria que para esse método você tem que reservar um pouco mais de dinheiro. Sim. Por outro lado, também, quando você terminar, você tem uma formação numa faculdade internacional, o que pode ser uma bela estrelinha dourada no seu currículo. Tanto pra ficar lá, ou se você resolver voltar pro Brasil. E também uma coisa que você pode fazer indo tanto a trabalho, que é mais difícil você já conseguir uma proposta de trabalho de alguém que vai te importar do Brasil, ou como estudante, muitos países deixam que você trabalhe, que nem o Lu falou, geralmente meio período, mas também permitem que o seu cônjuge trabalhe. Isso é verdade. Então pode ser uma grande vantagem, que nem a gente fez, planejar um casamentinho antes de ir pra fora. Exato. A gente já tava pensando nisso, a gente tava vendo várias formas e sempre era mais fácil ir junto, porque dificilmente os dois conseguiriam 2 oportunidades pra ir. Basicamente você condensa o que seria 2 processos de imigração separados em um processo só. Então se um dos dois conseguir, ele carrega o outro na mochilinha. Então se você é casal, seria muito bom considerar a opção de casamento. E é uma outra opção também legal, é você imigrar direto. São poucos países que oferecem isso. A gente tava muito na pilha de ir pro Canadá, na verdade. Todo o nosso planejamento era pra ir pro Canadá. E eles lá permitem que você possa imigrar direto sem ter um contrato de trabalho ou um curso de faculdade, algum curso. Mas não é tão fácil assim quanto parece. Porque as pessoas falam, pro Canadá é mais fácil de migrar. É verdade. É mais fácil de migrar, não significa que é fácil. A gente pode comentar em mais detalhes um outro vídeo e tal. Mas enfim, é difícil, a gente tava vendo esse processo. Tem outros países que também oferecem essa oportunidade. Eu não lembro se era a Austrália ou Nova Zelândia também tem. Mas não são muitos, a maioria seria mais por esses tradicionais de estudo e trabalho. Então nessa fase é importante você planejar qual que vai ser a sua estratégia para ir para fora. A gente, como falou, queria ir pro Canadá, então a gente viu esse processo de imigrar direto e estávamos começando a fazer todo o processo, porque demanda muitas coisas, muita documentação e leva muito tempo. Ao mesmo tempo, paralelamente, a gente pensou, vamos tentar um trabalho fora, porque é muito melhor, você já chega no país com trabalho. E, inclusive, para esse processo de imigração do Canadá, se você tiver uma proposta de trabalho, fica muito mais fácil de você ser aprovado. Lá tem todas as 1000 etapas e... aí provavelmente você já vai imigrar tudo certo, porque já tem trabalho. Né? Sim. E também, se esses processos que a gente falou dessem errado, talvez fizesse algum curso ou um mestrado, também tava nas possibilidades. Ou, sei lá, talvez ficasse no Brasil e esperasse, planejasse mais também. A gente tava tentando essas 2 coisas ao mesmo tempo. A ideia principal era que ou esse processo de imigração no Canadá desse certo, ou que surgisse uma oportunidade de trabalho em algum outro país. Ou no Canadá também. Em algum país. Então nós dois começamos a mandar vários currículos, primeiramente pro Canadá, que era a ideia original. Exatamente, usando principalmente o LinkedIn. E a gente chegou a usar alguns outros sites lá e ferramentas, mas sinceramente o que eu achei que teve mais resultado, ou pelo menos o que teve mais resposta, que tinha algum tipo de resposta, era sempre pelo LinkedIn. Então eu achei que foi o que funcionou melhor, pelo menos no nosso caso. Lembrando que eu fiz artes visuais, trabalho um pouco com parte mais de design gráfico e ilustração. E eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Ou seja, toda essa parte de programação, TI, que é bem forte no LinkedIn. E aqui fica a dica, se você for aí mais jovenzinho e estiver pensando agora em fazer isso, considera essa área, porque é uma área que pelo menos agora não tenho como prever o futuro, mas por enquanto e nos últimos anos, e a tendência parece que é continuar crescendo, então é uma área que tem bastante oferta de trabalho, não só em outros países, mas mesmo no Brasil, então é uma boa área, pelo menos no quesito de preocupação de ter trabalho depois. Sim. É um pouco mais fácil do que muitas outras. Isso fica no seu planejamento também. Dependendo da sua área, você vai escolher se você vai realmente tentar um trabalho fora ou talvez fazer um outro curso, porque tem áreas que não são
tão demandados em outros países, nem no próprio Brasil. Então, isso vai depender também. A sua área vai depender nesse processo que você vai escolher nesse planejamento para ir para fora. Em alguns casos, de algumas áreas, você tem que fazer um curso de novo. Por exemplo, direito, para você exercer direito fora do país, você tem que ter estudado as leis daquele outro país. Aí eu não sei, talvez dependa um pouco de um país para o outro, talvez você tenha que fazer todo o curso de novo, talvez tenha cursos de adaptação ou alguma coisa do tipo. Eu sei que isso acontece um pouco com a área de saúde. Por exemplo, enfermagem, medicina, eu sei que para muitos lugares você pode ir sim, com o seu diploma do Brasil ele vale, mas você tem que fazer um outro curso lá para se adequar ao país. É uma complementação e dar uma validada também no seu diploma. Geralmente faz parte do processo também. Para essas áreas de tecnologia, até de criatividade também, design gráfico, web design e tal, esses geralmente são mais livres, nem sempre você precisa de uma formação tradicional, mas se você tiver, provavelmente já vai ser super tranquilo usar. Sim, nesse caso tudo que você tiver lá no seu currículo vai te ajudar, mas ter uma faculdade formal realmente não é tão importante assim. Se você já tiver experiência, por exemplo, a experiência vai ser o que vai contar mais ali. Tudo isso pra dizer que a gente tava procurando bastante, principalmente o Lucas, porque a área dele tem mais demanda. Novamente reforçando o mesmo ponto de migrar pro Canadá é mais fácil, mas não é fácil. Encontrar um emprego na área de TI é mais fácil, mas não significa que seja fácil. Eu mandei, com certeza, porque eu contei, mais de 200 currículos pelo LinkedIn em vários países, várias coisas, e fiz várias entrevistas também. E daí, eventualmente, deu certo aqui em Portugal, que era um dos lugares que mais procura brasileiro, porque você já não tem, né? Você já tem a facilidade com o idioma, apesar de ser bem diferente. Você consegue se comunicar de forma mais fácil do que outros idiomas. Mas tem vagas para outros países também, aí é muito importante você saber pelo menos inglês. Sim, inclusive até que para Portugal é um pré-requisito. O trabalho atual do Lucas tinha esse pré-requisito, ele precisa usar o inglês, então é uma boa skill para você ter também. Então, uma vez tendo mandado lá os currículos, feito as entrevistas, teve vários processos os processos seletivos e tudo mais, até que teve o que deu certo. E aí começou realmente o processo de imigrar, agora especificamente aqui para Portugal. E aí o pessoal da empresa onde eu fui contratado ajudou a gente pra caramba, passando as informações e os documentos também, porque você vai precisar de documentação vindo da empresa. E isso falando especificamente de Portugal agora, porque a gente não sabe como é pros outros, mas dentro do visto de trabalho tem mais de um tipo de visto, e o que eu vim chama Tech Visa, que é uma variação do visto de trabalhador especializado feita específico para o pessoal da área de tecnologia da informação, porque Portugal tem uma demanda bem grande por essa área, então eles queriam facilitar um pouco o processo de visto disso. De novo, mais fácil, mas não foi fácil também. A gente é de Campinas, né? Tivemos que ir até São Paulo, que não é tão longe assim, mas dependendo de onde você morar no Brasil, você vai ter que ir até bem mais longe, porque não é todo lugar que tem o consulado, e nem era o consulado mesmo que estava lidando com isso, é uma outra empresa, e deu bastante trabalho. A gente teve que ir para São Paulo algumas vezes, várias delas à toa, atrás de documentação e tudo mais. Isso tudo porque cada lugar diz uma coisa, é meio difícil de conseguir informação. Justo quando a gente veio, estava tendo uma mudança, então era outro órgão que estava gerindo essas pedidos de visto, mas que depois é avaliado pelo consulado, mas ninguém sabia responder direito as coisas. Eles não sabiam tão bem ainda essas minúcias do Tech Visa, que é uma iniciativa aqui do governo de Portugal. Deu um pouco de confusão ali, mas deu tudo certo. O que eu lembro, a primeira vez que a gente foi para São Paulo foi para buscar um documento que você vai ter que pegar também antes de vir para cá, que é o PB4, que é, na verdade, um acordo entre o governo de Portugal e do Brasil e da Itália, eu acho, não lembro. Tinha mais algum outro país metido no meio. Sim, acho que da Itália e mais Cabo Verde, se eu não me engano. Mas você vai lá e, você faz o documento lá, leva os documentos que vão te pedir, e com isso você ganha um documento que permite você usar o sistema de saúde aqui de Portugal, enquanto você ainda não tem os seus documentos daqui prontos. E isso é obrigatório pro processo do visto. Sim. Então não só é bom porque, né, se você precisa de um hospital aqui, você tá amparado, mas também é obrigatório, então. Na verdade, o visto ele pede um seguro saúde, seguro de vida, mas como é que você vai contratar isso se você ainda não sabe quando você vem, porque seu visto não tá pronto e você só pode marcar sua viagem quando o seu visto estiver pronto, porque senão, como você sabe? Exato.
Então esse é um jeito de graça, você só tem que, né, ir até lá e fazer esse pedido e tem que ser pessoal. Mas é um jeito de graça que você pode ser atendido aqui caso precise e você pode mostrar para o pedido de visto. Exato, atende o pré-requisito do visto. Com esse documento feito, que tem que ser feito em São Paulo, deve ter alguns outros lugares que pode também, mas o nosso mais próximo era São Paulo. E depois de uma semana, que eu acho que foi o tempo que levou para ele ficar pronto, a gente teve que ir lá buscar. E depois a gente teve que ir lá para dar entrada no visto. E daí as pessoas do visto não conheciam o processo do TecVisa, falou que tava faltando coisa. Eu voltei tristão para casa porque eu falei, pô, o negócio deu errado. Aí no fim o pessoal da empresa ajudou muito de novo. E a gente viu que tava assim tudo certo. Pegamos as leis, não sei o que, voltamos para São Paulo de novo. Conseguimos, insistindo, conseguimos dar uma entrada no processo de visto. Depois que pediu foi rápido, né, pra chegar pro correio. O quê? O visto. Você é louca? Não foi? Não! Demorou uma era pra chegar. Demorou muito pra ficar pronto. Eles dão um prazo que eu... na época eu sabia isso, tá? Assim, ó. Que eu tive que ver tantas vezes, mas agora eu acabei esquecendo, já faz um ano praticamente. O prazo era algo tipo, sei lá, entre 30 e 60 dias, um negócio assim. Eu não lembro exatamente. E ok, sempre falando com a empresa e tal, ó, tá aqui, não sei o que. E assim, você dá a entrada lá e eles falam, tem aqui o prazo e você não tem nenhuma atualização de como tá indo, tá tudo certo, tá tudo errado, porque até aí pode ser que eles recusem você porque tem algum documento errado, porque X, porque Y, enfim. E você fica nessa de não sabe, não sei o que. E daí deu o prazo, e você liga lá e os caras não sabem, daí passa uma semana do prazo e você liga lá e os caras não sabem, não sei o que, e fica nessa. E daí o pessoal da empresa pergunta, e aí, tá pronto? E você, não tá pronto. E todo mundo fica, ai meu Deus. Enfim, até que, finalmente, eu recebi um e-mail falando, a avaliação do seu visto foi pronta. Não fala se você foi aprovado ou não, fala, tá pronto. Aí eu peguei e liguei lá, né? Falei, caramba, o que aconteceu? Deixa eu descobrir. Aí você liga lá e a pessoa fala, não sei se você foi aprovado ou não. Tá no envelope selado. Exato. Pra sua casa. O passaporte vem pra gente do consulado no envelope selado, a gente não pode abrir e mandamos pra sua casa. Aí sim foi rápido. Uns dias depois ele chegou em casa e tava tudo certo pro fim da minha ansiedade. E no meio desse caminho, se tiver faltando algum documento, eles podem pedir, você leva. É verdade. Isso prolonga o caso. E a gente teve um desses que foi pedido meio inutilmente, mas sim, enfim. Pode acontecer, prepare-se pra ter que arrumar muito documento. Então prepare seu coraçãozinho, que não é fácil. Por isso que é tão difícil de uma empresa te importar, porque além dos gastos e tal, da dificuldade... Demora, né? Demora muito. Se eu não me engano, foi em agosto, que foi a última entrevista do processo, o pessoal entrou em contato comigo e falou, legal, vem pra cá. E esse visto foi ficar pronto em dezembro. Não, novembro. Novembro? Porque demorou um pouquinho pra verdade. No fim de novembro, sei lá. E assim, eu tava trabalhando lá no Brasil e eu peguei esse prazo e eu também não queria chegar no trabalho que eu tinha lá e chegar num dia e falar, olha, a partir de amanhã eu não venho porque eu tô indo embora, tchau. Porque eu acho que ia muita mancada fazer isso e era um lugar legal e eu me dava bem com todo mundo lá e eu não queria fazer isso. Então, quando faltava, sei lá, um mês pro prazo do visto terminar, eu fui lá e falei pra eles, olha, aconteceu isso e tal, oportunidade de trabalho e daqui um mês meu visto provavelmente fica pronto. Então eu avisei, só que acontece que esse prazo acabou, eu fiz lá o meu tempo de aviso prévio, digamos assim, e fiz tudo certinho, terminei lá, e ainda não tinha visto. Então, nesse meio tempo, minha ansiedade estava no último, porque o negócio não ficava pronto e eu não tava com trabalho, eu já tinha saído do trabalho, não tava começando na outra, enfim, mas daí deu tudo certo. Mais uma vez, a importância do planejamento financeiro, porque muitas coisas podem acontecer nesse caminho. Depois disso ainda esperou um pouquinho até a empresa chamar, porque eles dependem também de clientes aqui, tava vendo onde que o Lucas ia se encaixar e tal. Isso, e aí foi outra pequena correria que a gente teve, mas não foi nada demais, assim, foi só que aqueles problemas que parecem muito grandes na hora, depois você vê que foi tranquilo. Mas o visto ficou pronto, eu queria subir no avião no mesmo dia e vir pra cá já, porque afinal de contas eu já tava esperando lá fazia um tempão. Mas eu falei com a empresa e falaram, a gente vai ver quando que o cliente quer começar com você e tal. Isso já era em dezembro. Então, tipo, fim do ano é sempre um pouco mais devagar, tá terminando o projeto, tem muita gente que sai de férias e tal. E daí, o principal que a gente viu que a gente começou a ficar preocupado era a passagem de avião. Que a partir de um certo dia lá, que eu não lembro mais qual era, tipo 15 de dezembro, 16, não sei o que, o preço dobrava praticamente e daí ficava alto por sei lá quanto tempo. Até janeiro, porque, né, temporada aqui, férias Sim. e tal.
E daí a empresa, tipo, a gente não sabe ainda, não tem certeza. Bom, tudo bem, vai me avisando, né? E eu ficava perguntando pra eles, quando eu vou? Aí no comecinho de dezembro, a empresa teve o feedback do cliente e falaram assim, olha, eles querem que você comece dia 17, acho, 16 de dezembro. E isso era, sei lá, tipo, dia 5. E a gente, vambora. Aí saímos, desesperado, correndo atrás de passagem pra ver, não sei o quê. Quando que tinha uma mais em conta e que desse pra gente chegar, a gente queria também, e isso foi sugestão deles, chegar uma semana antes, pra ter um pouco mais de tempo de, né, chegar no lugar, se assentar com calma, ver alguns documentos que daí teria que ver aqui, e já começar a procurar um apartamento e tal, porque não dá pra ficar morando em Airbnb pra sempre. Quer dizer, dá se você ganhar muito, muito bem, mas eu diria que é um desperdício. E daí a gente conseguiu a passagem pro dia 8, então a gente fez as malas super rápido e saiu, fizemos um tour de despedida. Nossos parentes, amigos. Sim. E viemos. E viemos pra cá. O avião saiu na hora, não atrasou, então não foi caso de nervosismo. A última coisa que a gente tava preocupado era a alfândega aqui na hora de chegar. É sempre por mais que você seja tudo certo, Sim. é sempre um momento de tensão. É sempre uma preocupação, dá aquele... E se sem querer eu tiver com a arma, sei lá. E tinha o problema que eu só tinha visto de turista, né? Que é, tipo, visto nenhum, porque você pode vir só com o passaporte. Sim. Pra vários países da Europa. Isso é uma outra coisa que a gente não explicou, né? Porque eu tinha visto de trabalho, pra mim. Aí, isso dá uma história sozinha. Resumindo bem, eu só tinha visto de turista, eu vim como acompanhante do Lucas. E teoricamente isso não teria problemas, mas teve já pessoas que falaram que tiveram problemas e tal. Gente que falava que era bom você comprar uma passagem de volta. Enfim, eu comprei a passagem de volta, dando um prazo de 3 meses, que seria pra gente fazer a documentação aqui. Então é pra você mostrar pro fiscal, se tá tudo errado eu vou voltar. Mas a gente não tem informação em nenhum lugar que isso é o certo, não... Difícil saber. Enfim, a gente preferiu pecar pelo excesso, a gente falou, vamos tentar fazer tudo o mais certo possível, porque se tudo der errado, a gente tá, tipo, dentro do... Exato. Por mais que, sei lá, eles peguem no pé e tal. E... Chegou na imigração? Chegamos na imigração. Boa tarde, bom dia, nem lembro, bom dia, era de manhã. Bom dia. Tudo bem? Então, isso aqui, os documentos. Pois não, tá aqui. Aí o cara pegou o passaporte, olhou, pegou o meu. Que empresa que é essa? É tal empresa. Não, primeiro ele falou, você vai estudar? Estudar não, trabalho. É verdade, isso aqui, olhou o visto. Eu falei, qual a empresa que é mesmo? Perguntou o nome, eu falei. Dele, tá bom. Carimbou o meu, pegou o da Mari, escaneou lá, carimbou o dela, dobrou os dois, devolveu. Bom dia. Então sejam bem-vindos, bom dia pra vocês. Foi super fácil. Foi super de boa. O nosso caso foi muito tranquilo. Lógico que isso depende da pessoa. Não dá pra prometer se vai ser sempre assim, fiscal. Mas foi muito legal. E aí estávamos aqui, a gente pode fazer um outro vídeo contando como foi o começo aqui, porque esse vídeo já tá longo demais, socorro. Mas esse foi só a saga entre decidir morar fora e chegar no país de destino. A gente queria trazer a nossa história aqui, ao mesmo tempo que a gente foi tentando dar conselhos pra quem tá vindo pra cá. Ficou esse vídeo meio maluco, misturado aqui. Mas espero que vocês tenham se divertido. Ou se informado, se quiserem vir. De preferência as duas coisas ao mesmo tempo. Se tiver alguma coisa que vocês queiram mais detalhes, deixe um comentário na descrição e a gente tenta responder com o melhor que a gente souber ou que a gente conseguir pesquisar. Deixem o curtir se gostaram do vídeo, mandem pra amigos que querem viajar fora, querem saber como é que é o processo, sei lá, saber uma história de como é que foi. E se inscreva no canal. Sim, por favor, a gente viu que 25% só das pessoas que assistem são inscritas! E queremos deixar obrigado, porque a gente passou dos 200 inscritos. Isso aí, então... Apesar de ser chato ficar pedindo pra vocês se inscreverem sempre, o pessoal tem se inscrito e isso é muito legal. Obrigado, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Olá! Oh, desculpa. O bicho furou a minha introdução. Começa aí. Depois que você bocejar pela milionésima uma vez. Você só repetiu o que eu acabei de falar. Eu repeti, você pode cortar no coisa. Então, pra mim,